Graça e paz a todos, meu nome é Marcelo. Já falei no primeiro vídeo em questão das mudanças que eu fiz no canal. O canal agora voltado mais para estudo bíblico e também tá alertando o pessoal sobre algumas heresias, algumas coisas que têm surgido, principalmente agora, algumas questões mais diversas. Mas hoje vamos falar sobre os 5 ministérios, o que as igrejas muitas vezes erram, porque as escrituras mostram às vezes de uma maneira diferente. Aqui eu peguei esse desenho. Até porque tinha lá da mãozinha para não falar, mensagem subliminar, essa mão é estranha, não sei o que, não sei o que. Então peguei esse aqui. Vamos lá, os apóstolos aqui, como se fosse o leão, os profetas como a águia, evangelista como a cruz, pastor como o coração e o mestre como a Bíblia. Achei legal as comparações. Qualquer hora, com mais tempo, eu chego a comentar sobre isso. Mas vamos ao que interessa mesmo, que é Bíblia. Vamos lá? Cadê? Aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês claro aqui, 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retém o bem. Então aqui a prioridade de vocês é essa, faz igual Bereia. Quero os versículos, onde que está na Bíblia? Era o apóstolo Paulo falando, mas não quer saber se é o apóstolo Paulo, se é o... Quem que é? Eles querem saber se está na Bíblia. E diz aqui assim, vamos falar primeiro sobre os apóstolos. Hoje tem apóstolos, algumas igrejas têm apóstolos e muita gente fala, isso é errado, isso é certo. Por quê? Porque havia condições para ser apóstolo. E depois eu já entro na questão de Paulo. Talvez eu dê para me falar. Começando desde o batismo de João até o dia em que foi recebido acima do céu, dele se faça conosco testemunhas, sua ressurreição, e aqui ele fala que chamou esse Barsabás, sobrenome justo, e Matias, né? Esse Barsabás eu não sei se é o mesmo que vai com Silas, quando Paulo, depois do primeiro concílio, depois vou dar uma olhada lá. Então, primeira condição, tivesse vivido junto com eles, tivesse andado com Cristo. Então, hoje, por essa regra aqui, não teria apóstolos. Não teria apóstolos. Segunda coisa, vamos lá. Apertei errado aqui. Tentar ir rápido aqui, que o vídeo vai ficar entre 5 a 10 minutos, mas para vocês pelo menos ter uma boa base do que eu tô falando e não ficar uma coisa assim, feito de qualquer jeito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e partir do pão. Doutrina dos apóstolos. Então o apóstolo ele foi trazido com essa intenção de firmar a doutrina de Cristo. Ah, Marcelo, mas isso aí não tem outros textos que fala, você só achou aí, pode ser algo que ele está querendo dizer porque ele está me ensinando, não sei o que. Não, aqui ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Já que estamos falando de profeta, vamos entrar nos profetas de agora, não dos profetas do passado, porque profetizaram até João, certo? De João para cá, o profeta não é aquele mesmo profeta, sabe? Aquele profeta que eu posso dizer, que profetizou como no Velho Testamento. Ele é um profeta mais local, não é para toda a nação, não é, sabe? Então é mais difícil de ter um profeta desse tipo aí. Deixa eu ver se eu. Acho que é 12 ou 21. É 21. O que acontece com o profeta? Para nós entrar no profeta, só deixa eu explicar uma coisa. Paulo viu a Cristo. Cristo apareceu para ele ressurreto. As pessoas que estavam do lado dele ouviram que não era também cristãos, estavam ali para perseguir a igreja, viram. Paulo foi ordenado pelo próprio Cristo, não pelos apóstolos, pelo próprio Cristo. Então, essa questão aí, em questão dos apóstolos, se fecha aí. Eles foram Paulo é uma exceção das condições para ser apóstolo. Por quê? Porque ele viu a Cristo, ele conviveu com esses apóstolos, não do tempo de João, mas foi chamado pelo próprio Cristo. Se um apóstolo de hoje disser Cristo me chamou, conseguir provar isso através de um testemunho como o de Paulo, amém. Mas não vejo isso. Hoje eu vejo bispos que têm uma boa capacidade, ou grandes evangelistas, ou tremendo pastor que fazem isso e levam o nome de apóstolo. Mas voltando aqui para profeta. Vamos lá. O dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, e com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista,
que era um dos 7. Que 7? Esse mesmo que você pensou aí agora. Os 7 diáconos que foram ungidos lá no começo de Atos. Tá lendo a Bíblia, hein? Fazendo serviço, dever de casa. Vamos lá. E tinha 4 filhas virgens, que era profetisa, e demorando um pouco ali, muitos dias chegou da Judéia um profeta por nome Agabo, que foi o que profetizou a prisão de Paulo. Tinha filhas profetisa e tinha esse Agabo. E também tem, no caso, a carta de Apocalipse, ao qual João ali tremendamente, diferente de um profeta dos dias de hoje, profetizou o Apocalipse até os tempos de agora. Por quê? Porque nele se encerrava o cano bíblico. Então não dá para comparar João Batista com um profeta de agora. Beleza? Então aqui você viu que havia profetas. E tem alguns outros textos ali, o próprio Silas mesmo é chamado de profeta, né? Silas que foi com Paulo no lugar de Barnabé. Depois eu acho mais textos sobre isso, mas se vocês der uma pesquisadinha vocês vão achar. As cartas do Apocalipse. Então, assim, são profetas que profetizam de maneira local para edificação da igreja. Agora vamos em Timóteo 4,14 falar sobre evangelista. As pessoas colocam evangelista como dom de evangelista, né? Talvez por causa desse texto aqui, ó. Não despreze o dom que há em ti, pelo qual foi te dado por profecias, por imposição das mãos dos presbíteros. Isso mesmo, eles foram ungidos antes de Paulo encontrar ele. Quando Paulo encontra Timóteo e leva ele, não foi Paulo que ungiu Timóteo. Mas está falando aqui de ele ser exemplo, no ensinar, nisso. Não sei se você está falando do dom de mestre, às vezes recebeu um dom da ciência, que é um dom que quem mais tem é os mestres. Ou você está falando mesmo do ID, do evangelismo mesmo. Então, você percebe que ele foi ungido para isso, né? E ele era para ele cumprir esse chamado, não era para ele desprezar esse dom. Ele recebeu pela mão de um. Eu nunca vi ninguém receber dom por profecia, mas ministério sim. Até aconteceu comigo, um dia eu conto com mais tranquilidade isso aí. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 5. Mas tu sofre, tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Muitos falam, Timóteo era pastor, porque diz a história que ele terminou como bispo. Mas ele fazia não só a obra de um evangelista, mas como ele era um evangelista. Gente, só para facilitar aqui, beleza? Então, o que acontece? E muitos falam, não, porque ele ungia presbítero, evangelista. Hoje, evangelista na igreja, eu acho que só tem 2 ministérios que considera evangelista igual pastor, em questão da mesma altura, porque os ministérios são de iguais tamanho. Claro, cada um opera na sua função, mas quando um começa a achar que é melhor do que o outro, é diferente a atuação. É claro que um evangelista na rua, pelo menos era para ter mais capacidade que um pastor. Assim como o pastor na organização, governo da igreja, cuidado, é para ter mais capacidade que um evangelista. No ensino, um mestre é para ter mais capacidade que um pastor que um evangelista. Mas depois a gente conversa sobre isso aí. Vamos partir para o pastor. Vamos lá. O pastor também tem suas funções. Assim como lá em Efésios 4:11, que está naquele desenho lá, fala dos 5 ministérios, pastor também tem. Aqui no caso, é citado lá. E tem um outro texto que acaba citando quase a mesma coisa. Só que aqui Paulo não resumiu exatamente. Mas aqui você percebe, Deus colocou primeiramente os apóstolos, 1. Segundo os profetas, 2. Terceiro, doutores, 3. Depois, milagres e dons de curar. Sabemos que isso aí era muito usado pelas campanhas evangelísticas. Então são evangelistas. Socorros e governo. Pastoreio. Então, se você olhar de maneira mais clara, mais light, você percebe que tá imitando e tá tudo certinho. Os 5 ministérios aqui, variedade de línguas, serve praticamente para todos, porque todos praticamente cumpre essa parte de falar numa outra língua, interpretar para evangelização e salvação de outras pessoas, que é o objetivo do falar em línguas. Claro, existe uma linguagem espiritual, depois a gente vai conversar sobre isso, entendeu? Essa polêmica fica para outro vídeo. Vamos lá em 1 Pedro 5, 1 e 2. E aos presbíteros que estão entre vós,
admoesto eu, que sou presbítero com eles. E testemunha de Jesus. E o que ele fala no 2? Vou pular aqui direto pro 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado. Cuidado, socorro. Lembra lá que nós acabamos de ler sobre socorros? Não por força, tá falando de quê? De governo, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então tá falando sobre o amor, o cuidado. Por isso que eu achei legal a parte do coração lá no coisa que se representou certinho, assim como a cruz para o evangelista, a Bíblia para o mestre. Representou legal mesmo. Então aqui, Pedro, que também tinha 2 ministérios, já vamos falar sobre pessoas que têm mais de um ministério. Ele se diz aqui, ele fala para os pastores ele fala sobre o cuidado. E quando você volta em Timóteo, 1 Timóteo 3, que fala do episcopado, tá falando do vinho, tá falando de ter conhecimento, de não ser ganancioso, mas a coisa que ele mais pega é governo. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, tanto que no 4 fala de governo também, da sujeição dos filhos, da esposa. Se alguém não governa bem sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Já está falando de novo do pastoreio, governo. Então, socorro e governo, sabemos, a organização da igreja é muito importante o pastor trabalhar nisso. E vamos para o mestre para depois entrar no assunto final e encerrar isso aqui. Mestre aqui, nós já vamos pegar em Timóteo. Deixa eu ver. Não. 1 Timóteo 2:6. Não. É esse aqui mesmo. 7, na verdade. E tá aqui. Deixa eu ver. Outra corzinha aqui. Para o qual fui. Volta aqui. Para o qual foi constituído pregador, apóstolo. E digo, na verdade, não minto, doutor dos gentios na fé, doutor. Algumas traduções vai estar, no lugar de pregador, vai estar evangelista e apóstolo e mestre dos gentios. Eram os 3 ministérios que Paulo tinha. Então, aqui a gente vê que ele fala que é mestre dos gentios. Ele foi chamado para isso. Então, esse é o chamado de Paulo. E você reparou que não era Pedro que dava a palavra final nos concílios, mas era Tiago? Aí vem a pergunta, por que Tiago? E muitos falam da parte de Tiago, da lei, ele era o cara estudado. Deixa eu pôr agora aqui uma corzinha meio diferente, eu estou usando muitas mesmas cores ali. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos, ele se incluiu, mais duro juízo. Esse se incluir é porque ele também era mestre. Meus irmãos, não sejam mestre, não sejais, como que é? Muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Às vezes as pessoas se prendem em um só ministério. Hoje é o pastorado, né? Na época era o mestre. Hoje todo mundo quer ser pastor. Pastor é o mais importante. Então, aqui eu encerro essa parte, mostrando aqui os 5 ministérios. Existe gente que tem 2 ministérios? Sim, Paulo falou lá. Ele era apóstolo, evangelista e mestre. Eu não falo de cumprir 2 funções. Timóteo cumpria às vezes a função de pastoreio, de cuidar de pessoas, a função de ensino como mestre, mas o principal dele era o evangelismo. Tanto que ele cobria Paulo, se você olhar hoje, o evangelista é o que consegue cobrir a falta dos apóstolos nos dias de hoje. Assim como Pedro falou, sou pastor com vocês. Mas você vê que ele não era um excelente mestre, mas ele tinha um bom conhecimento. Todos é bom ter um bom conhecimento, mas o conhecimento da ciência como Paulo tinha, Pedro não tinha. Como Tiago tinha, Pedro não tinha. Tanto que Paulo respeitava Tiago de uma maneira na segunda ida dele, quando ele foi ser preso. Olha lá o quanto ele obedeceu Tiago, todas as ordens que Tiago foi dando. Então, assim, e você vai vendo muitos mais textos. Acho que tem também ali de Tiago, né, falando que é mestre, além de apóstolo, ele era mestre. Então, você vai vendo ali, né? Tem como ter mais de um ministério, sim. Qual o problema hoje? Muitos dos pastores se colocam como autoridade máxima da igreja. Na igreja, sim, para organizar isso e aquilo. Mas no ministério eles se colocam também. Então hoje o evangelista é aquele grupinho, vamos fazer um grupinho de evangelista, chama aqueles irmãos mais ou menos, que você não sabe como está a vida, não tem conhecimento bíblico. Pega aquela irmã ali, põe ali para dar aula ali, ó, pros adolescentes, aquela ali, ó. Mano, você tem conhecimento mais ou menos? Tem, dá uma aula eu acho que o melhorzinho é o da escola dominical, né, que ele mais cobra.
O resto é líder de grupo de homem, líder de grupo de mulher. Ah, o cara fala bem, ele é sei lá, quase um coach, né? Então, e muitas vezes o capacitado não entra. Então, vamos colocar certinho. Se alguma vez Deus colocar uma igreja na tua mão, ou se você tem um ministério e está vendo problemas, doença, a sua igreja está doente, entenda uma coisa: encaixa cada ministério no seu lugar, com as pessoas capacitadas, cobrando sim o resultado dessas pessoas, porque hoje a gente fala muito de não, porque tem que deixar livre. Ó, livre as pessoas comuns. Jonas não foi. Jesus falou: você vai lá? Deus, né? Jesus não. Deus falou com Jonas: você vai lá. E ele foi para Nínive. Ele fugiu, Deus foi atrás e apertou ele. Cadê o livre-arbítrio? Meu filho, a posição que Jonas estava, meu filho, você morreu pro mundo. Esquece livre-arbítrio. Você não é um ser humano comum que vai escolher se vai ser salvo ou não. A posição dele já escolheu. Ele era profeta, ele era salvo, ele já conhecia. Ele não era mais criança, ele era adulto. Adulto tem responsabilidades. Ele não escolhe o que ele quer, ele faz o que tem que ser feito. Guarda essa frase contigo. No ministério é a mesma coisa. Coloque os evangelistas no lugar certo. É na rua. É na rua. Tem que estar lá indo visitar o pessoal. Se ele não tem capacidade, ajuda ele a treinar. Coloca os mestres nos lugares certos. A pessoa quer consagrar tudo pastor. Um pastor é pastor do jovem, pastor disso, pastor daquilo. Porque às vezes ele tem capacidade de mestre. Ou tem capacidade de evangelista. E coloca o nome como pastor, meio que rebaixando. Às vezes a sua igreja tem essa visão. Então não tem o que fazer. Tem que ser pastor, senão não chega lá em cima. O evangelista é aquele grupinho de gente ali mal preparado, que vai pra rua, entendeu? E isso é ruim, em parte. Por quê? Porque o evangelista ele não sente o peso da responsabilidade que ele tem. É como você jogar num grande time, igual você joga no time do seu bairro. Entendeu? Se você joga bem, tudo bem. Mas a maioria joga como? Relaxado. Você acha que vai dar o sangue? Você acha que vai se matar? Você vai correr até perder o fôlego? Não vai. Então é a mesma coisa no ministério. Os ministérios têm a sua importância. Beleza? Depois eu vou falar sobre um pouco mais, talvez eu me aprofunde sobre isso. Mas depois a gente vai falar sobre outros assuntos também, dons e essas coisas a mais. Beleza? Até mais, pessoal. Graça e paz sejam com todos vocês. Amém.